Está começando mais um vídeo aqui no Da Information. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos chegando aqui no YouTube e no IGTV hoje para conversarmos um pouquinho então sobre o Arizona Cardinals, uma franquia que se movimentou de forma interessante em 2021 nessa free agency. Então a gente vem debater um pouquinho sobre ela e o que esperar talvez para os próximos 16 ou 17 jogos, se a proposta de 17 jogos passar na votação anual da NFL com os donos das franquias, certo, pessoas? Enfim, antes do vídeo em si, já vou pedir então para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações no YouTube para não perder nada do que a gente consome e principalmente, cara, pega o link desse vídeo e espalhe para os seus amigos em grupos de WhatsApp, Telegram, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você que tá no Insta, cara, pega e manda esse vídeo pros seus amigos, espalhe da Information por aí, ajude o nosso perfil a crescer e, claro, nosso site dainformation.com.br, tudo sobre a Free Agency e agora o Draft. Afinal, estamos chegando no NFL Draft de 2021, certo, pessoas? Enfim, vamos falar um pouquinho então sobre o Arizona Cardinals, né? Pontuar algumas coisas interessantes sobre essa franquia e o que a gente pode esperar para ela para o próximo ano e algumas ressalvas que a gente tem que fazer com ela. Começar pelos pontos positivos, obviamente, né? E começar no ataque, né? A franquia que escolheu o Kyler Murray há algum tempo atrás no draft vai ter ele indo para o seu terceiro ano agora e teve uma boa evolução do seu QB nos últimos 6 anos. No último ano, em algum momento, ele até jogou como top 5. E é interessante a gente falar isso porque também vai estar linkado ao primeiro aspecto negativo, que é o coach staff do Arizona Cardinals, o Cliff Kingsbury, que cuida da parte do ataque. Para começar a falar um pouquinho sobre o Kyler Murray, né? Pegar meu outro celular aqui, minha querida prancheta de rascunhos, né? Aberta aqui com as estatísticas do ano passado do Kyler Murray, né? Ele começou o ano muito bem, né? Ele teve uma sequência de jogos até a metade do ano onde ele estava jogando como top 5, principalmente numa sequência chegando e deixando a franquia até como primeira colocada em algum momento da temporada na divisão, uma divisão que foi conhecida popularmente do nosso podcast, né, do The Infocast, como a NFC Wild West. Estava muito concorrida com Rams e com Seattle, né? Os 49ers sofreram muito com lesão, né? Mas falando um pouquinho então sobre essa sequência da franquia do Arizona, ela chega até um jogo decisivo contra Seattle de uma forma peculiar, ganhou de Dallas por 38-10, depois pega a Seattle no primeiro confronto na metade da tabela praticamente, né? E vence o jogo por 37-34. Depois vai para Miami e perde por 34-31. E aí tem um jogo muito importante, que é o jogo contra Buffalo, que é o da Hail Mary, né? E que ganha com o Kyler Murray fazendo a Hail Mary, né? A Hail Murray, espetacular pra caralho aquela jogada. E até essa semana é importante pontuar o Kyler Murray correndo. Ele tinha uma média de ter jogos com 8, 9, 10 corridas. Ele teve um jogo que chegou a 14 corridas, é um cara que corria para média aí de 60, 70 jardas, teve jogo que passou das 100 jardas correndo com a bola, né? E então, contra Buffalo, foi o último jogo antes de uma possível lesão importante de se pontuar, onde ele teve 11 corridas, passou das 60 jardas, teve 2 TDs corridos. O Murray é um cara que corre muito para TD. E aí, então, na semana seguinte, ele foi jogar contra Seattle e no começo do jogo ele sofre uma pancada no ombro. E aí a gente vai entrar num segundo Arizona Cardinals, né, na temporada do ano passado. Porque o Cardinals é uma franquia que se baseia muito correndo com seu quarterback. Ele é uma arma passando e ele é uma arma correndo. E ele sofre uma possível lesão no ombro e que tira o fator dele correndo com a bola. Depois dessa lesão vai ter 3 jogos seguidos e vão ser 3 derrotas, né? Importante também pontuar isso. Uma derrota para Seattle, para os Patriots e para os Rams, onde ele corre exatamente 5 vezes por jogo e tem a melhor produção terrestre com 31 jardas e nessa sequência ele não anota nenhum TD terrestre. E aqui é interessante, mais do que estatística, se for olhar esses jogos, ele foge de contato, se ele vai correr ele procura a lateral, ele faz o carrinho, né? Ele faz o slide para não tomar a pancada.
dentro do pocket, se ele vê a pressão chegando, ele evita a pancada, né? E isso é muito importante porque mostra como, de fato, por mais que não saísse no injury report, não fosse oficial uma lesão dele, estava muito claro que ele não estava 100%, que também é algo que aconteceu com o Russell Wilson, mas não é a análise para esse vídeo. E o Kyle Murray, né, até essa sequência de 3 derrotas, ele era, pra mim, pelo menos, e a gente até discutiu no The Infocast no passado, o Pedro Matsunaga falou isso, o Cutter falou isso, a gente chegou na conclusão que em algum momento ele estava jogando como top 5 da NFL. E depois dessa sequência, ele não tá jogando mais como top 5, muito por conta da lesão, e depois que ele volta a ficar saudável, ele volta a correr 10 vezes por jogo, ele volta a ter jogos com mais de 100 jardas, ele volta a anotar TD terrestre, só que aí muito mais difícil pegar playoffs, porque chegou no final da temporada, teve uma sequência de 4 derrotas e 1 vitória e tirou o Arizona Cardinals do pádio de quem sabe conseguir levar a divisão. E aí a disputa ficou entre Seattle e entre o Los Angeles Rams, né? E aí então vem toda aquela discussão, pô, cara, será que o Murray estava realmente machucado, não sei o que? Para mim, acho que estava muito claro que ele estava. Só que um ponto negativo disso é como também às vezes o Arizona Cardinals usa mal o seu QB, né? O Cliff Kingsbury pra mim é um QB que... Não, um QB não, um head coach que poderia usar melhor o seu QB. Tem chamadas que, na minha opinião, limita demais o Kyle Murray, né? É um cara que poderia deixar ele correr mais com a bola. Muitas vezes o Murray corre por opção dele, ele faz as leituras, vê que a jogada não vai dar certo, aí então ele corre com a bola, ele vai tentar ganhar algumas jardas correndo com a bola, e isso é algo que precisa mudar. Precisa fazer o seu QB correr mais vezes com a bola, precisa usar ele correndo com a bola. Tem uma sequência contra Seattle no ano passado, naquele jogo que foi em Arizona, né? Foi um jogo que o Arizona Cardinals ganhou na prorrogação, se eu não me engano, se eu estiver errado agora foi, né, mas se não me engano ganhou, mas o que importa não é o resultado final, é uma sequência que tem a interceptação do Russell Wilson, que é retornada quase para TD, e aí o Metcalf vai lá e evita o TD, fica em primeira para gol dentro da linha de 5, e são 4 passes, eles arriscam a quarta descida, são 4 passes feitos pelo Arizona Cardinals, e nenhuma vez teve uma tentativa do Murray, nenhuma vez foi uma jogada pro Murray correr, uma jogada desenhada para isso. Sendo que tu tem um QB que é mortal, que anota 1 TD, que às vezes anota 2 TDs correndo com a bola, que é um cara que pode correr 10, 11 vezes por jogo e pode anotar umas boas jardas correndo com a bola. Então por que tu não corre? Por que tu não usa mais ele correndo? Então esse é um ponto no ataque primordial. E aí, claro, a gente tem que fazer a menção honrosa, né? Mais do que menção honrosa, a chegada do DeAndre Hopkins ano passado ajudou muito essa franquia, né? O DeAndre, ele teve teve quase 1.500 jardas e ele teve 115 catches, é um cara muito importante para o ataque. Tem a chegada agora do AJ Green, que não é o mesmo AJ Green de anos atrás, mas é um cara que talvez num time onde ele seja menos visado, é um cara que vai complementar o grupo de wide receivers, pode render. E ainda tem o Larry Fitzgerald, que não se sabe se vai voltar ou não, mas se voltar, né, se jogar 2022, é um nome bem interessante para a franquia e é um cara que pode ajudar bastante o Arizona Cardinals. E passando um pouquinho para defesa, né, porque tem a vinda do J.J. Watt, né, mais uma troca com o Houston, Texas, onde os Cardinals se dão muito bem, né, conseguem ótimos jogadores. Foi assim ano passado para trazer o Hopkins e agora é assim que traz o J.J. Watt, que no passado jogou os 16 jogos, é uma estigma para ele conseguir isso, né? Um cara que sofre muito com lesão ao longo da carreira, mas jogou os 16 jogos, ele conseguiu forçar 2 fumbles, ele teve 5 sacks, ele teve 14 tackles for loss, teve 17 QB hits, ou seja, ele chegava no QB todo jogo, ele estava lá incomodando, é um cara que vai dar coisas positivas para sua franquia. E agora faz uma boa dupla com o Chandler Jones, né? Um baita pass rusher, cara que foi draftado pelos Patriots lá em 2012 e no Arizona Cardinals há 2 anos atrás até brigou para ser o defensor do ano, numa temporada com 5 fumbles forçados, se eu não me engano, ou 8, não lembro agora a estatística, pode me fugir da cabeça, né? Nem busquei ela, mas se eu não me engano é 5 ou 8, é um desses dois. E a gente também tem, então, claro, o DJ Watt, que... cara, desenha uma dupla interessante,
Só que, de novo, o coach staff vai pesar, porque o Cliff Kingsbury, ele não entende nada de defesa, ele já falou isso. Ele passa a missão, então, pro Vance Joseph, que usa mal os seus jogadores, e aí o grande exemplo disso é o Isaiah Simmons, linebacker, que pode fazer de tudo numa defesa de futebol americano, e é um cara que é muito pouco usado, um cara muito talentoso, e quando ele esteve em campo, ele fez a diferença, e ele pouco esteve em campo, principalmente na metade inicial da temporada do ano passado. É um cara que tem que jogar todo santo jogo, ele tem que estar lá na primeira descida, na segunda e na terceira, ele é um cara que vai render, e o Vance Joseph precisa usar esse jogador. E se ele não usa, o problema não é do Isaiah Simmons, porque quando o Isaiah Simmons esteve em campo, ele rendeu. Ele conseguiu interceptação, por exemplo, na vitória de Arizona contra Seattle, no mesmo jogo que eu falei antes, da sequência de 4 passes seguidos depois da interceptação do Russell Wilson. É o cara que tem interceptação na OT para vencer o jogo, então é importante ressaltar isso. Ele é um cara que vai estar em campo e ele vai render. E essa interceptação foi apenas o 8º snap dele naquela partida. Pô, cara, usa mais ele, Arizona Cardinals. E o problema não é ele, é o Vance Joseph que não consegue usar seus jogadores. Então, mais uma coisa que os Cardinals precisam estar ligado. É montar um plano de jogo, é saber usar os seus jogadores, e isso vem do coach staff, que pra mim falha tanto no ataque quanto na defesa. Falha mais na defesa do que no ataque e esconde às vezes alguns problemas, na minha opinião, pro lado ofensivo. Mas o lado defensivo precisa ser bem cuidado, é uma franquia que tá melhorando tanto no ataque quanto na defesa e tem potencial. Potencial para Super Bowl? Não. Para ganhar a divisão? Talvez. Talvez sim, talvez não, mas é um potencial que sim briga por playoffs. E se não tiver lesão no QB, como foi ano passado, é uma franquia que pra mim pega alguma vaga de wildcard esse ano, até a montagem de elenco agora, antes do draft, é uma franquia interessante para se observar no próximo ano. Certo, pessoas? Enfim, quero saber a sua opinião. Concorda, discorda, acha que eu falei muita merda, acha que eu fui sensato? Comenta aqui embaixo, espalhe esse vídeo por aí, ajude o The Information a crescer, certo, pessoas? Enfim, era isso. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!